O Sermão da Montanha. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Mahatma Gandhi. O caminho do silêncio e da montanha. Antes de erguer sua voz para iluminar o mundo, Jesus mergulhou em um retiro de 40 dias no deserto. Um tempo de silêncio profundo e meditação. Não foi apenas uma pausa ou um preparo físico, mas um mergulho interior, um alinhamento com a essência divina que habitava nele. Nesse vazio do deserto, longe das distrações e das vozes humanas, ele se esvaziou do supérfluo para se abrir à plenitude do Espírito. Esse ato nos ensina que a verdadeira transformação começa no silêncio, onde o ego se cala e o divino fala. Logo após esse período, ele subiu as colinas de Kurum Hatim, perto do lago de Genesaré, e ali entregou ao povo o que chamamos de Sermão da Montanha, registrado em Mateus 5, 6 e 7. Essas palavras não são apenas um discurso, mas uma ponte entre o humano e o divino, um convite para que cada um encontre o reino de Deus não como um lugar distante, mas como uma realidade viva dentro de si. É um mapa para a alma, desenhado com os traços da ética, da espiritualidade e da autodescoberta, livre de amarras institucionais ou dogmas rígidos. Os 40 dias de silêncio e meditação no deserto. O deserto, com sua aridez e solidão, foi o cenário escolhido por Jesus para se preparar. Não havia ali conforto material, nem ruídos do mundo, apenas o espaço para ouvir a voz interior. Esses 40 dias simbolizam um tempo de purificação e renascimento, um ciclo completo de entrega ao Espírito. Ele jejuou, resistiu às tentações do ego, poder, posse, prazer, e emergiu fortalecido, pronto para viver e ensinar a verdade que carregava. Esse silêncio não era passividade, mas uma prática ativa de introspecção. Em Mateus 4, vemos que o tentador o desafiou, mas Jesus respondeu com clareza e firmeza, mostrando que já havia encontrado sua ancoragem no divino. Para nós, isso sugere que a meditação, um estado de presença plena e desapego, é o fundamento de uma vida alinhada ao espírito crístico. Não se trata de fugir do mundo, mas de se preparar para viver nele de forma autêntica, sem se perder nas ilusões do ego. As 8 bem-aventuranças. Um novo olhar sobre a felicidade. No início do Sermão da Montanha, Mateus 5:3-12, Jesus proclama as bem-aventuranças, uma sequência de bênçãos que desafiam a lógica do mundo material. Ele chama de felizes aqueles que o mundo ignora ou despreza. 1. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, pobres de espírito não significa fraqueza ou ignorância, mas aqueles que se desapegaram da arrogância do ego, que não se julgam donos da verdade. São os humildes de coração, abertos ao mistério divino, livres do peso das posses e das ambições mundanas. 2. Felizes os que choram, porque serão consolados. Esse choro não vem de perdas materiais, mas de uma sensibilidade profunda diante das dores próprias e do mundo, como o arrependimento por erros ou a compaixão pelos sofrimentos alheios. Quem chora assim, sem se revoltar, recebe consolo ao encontrar uma paz interior que vai além das situações externas. 3. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão não é submissão, mas força interior que escolhe a calma, em vez da violência. São aqueles que dominam o impulso do orgulho e da ira, vivendo em harmonia com a criação, e por isso a terra, símbolo de plenitude, lhes pertence. 4.
Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa fome não é por vingança ou poder, mas por um mundo alinhado à verdade e ao amor. Quem busca isso com pureza de intenção encontra satisfação na própria jornada, pois o divino responde a esse anseio. 5. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é o coração que compreende e perdoa, que vê além das falhas. Quem vive assim reflete o amor universal e, por ressonância, recebe o mesmo em sua vida. 6. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza aqui é a clareza de intenções, a ausência de duplicidade. Esses enxergam o divino em tudo, porque não há véus de egoísmo ou falsidade em seus olhos. 7. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não são apenas os que evitam conflitos, mas os que constroem pontes de entendimento e harmonia. Eles carregam a essência divina ao unir o que estava separado. 8. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem enfrenta rejeição ou dor por viver a verdade não está sozinho. Essa escolha os conecta ao reino, uma dimensão de consciência onde o sofrimento se transforma em luz. Essas bem-aventuranças invertem os valores do mundo profano, riqueza, poder, prazer, e apontam para uma felicidade profunda, espiritual, que não depende de circunstâncias externas, mas da conexão com o eu superior. Diferença entre ser cristão e ser crístico. Ser cristão muitas vezes está ligado a uma identidade religiosa, a seguir uma tradição ou instituição com seus ritos e doutrinas. É um caminho válido para muitos, mas pode se limitar a regras externas ou crenças herdadas. Já o ser crístico transcende isso. É viver os ensinamentos de Jesus como um estado de ser, uma experiência direta do divino dentro de si, sem intermediários ou dogmas. O cristão pode buscar a salvação fora de si, em promessas futuras ou em um Salvador externo. O crístico reconhece que o reino de Deus está dentro, Mateus 6,33, e que a salvação é a realização plena do seu potencial espiritual agora. Enquanto o cristão pode se contentar com a fé intelectual, o crístico mergulha na prática, meditação, desapego, amor incondicional, para encarnar o Cristo interno como Jesus exemplificou. Por exemplo, em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. O cristão pode aceitar isso como um mandamento a ser obedecido, pois a tradição muitas vezes estabelece regras e preceitos que direcionam o comportamento. Isso pode ser útil para moldar a conduta, mas pode permanecer como um compromisso externo, sem necessariamente refletir uma transformação interior profunda. O crístico, porém, vive isso como uma transformação interior, dissolvendo o ódio em amor por meio da compreensão da unidade de todos os seres. O crístico não se define por rótulos, mas por uma vida alinhada ao Espírito universal que Jesus manifestou. Representa um estado de consciência alinhado à essência do Cristo, que transcende religiões e dogmas. Esse estado de ser não apenas segue um ensinamento, mas o vivencia a partir do despertar da unidade. Quando acreditamos que somos seres isolados, distintos e desconectados, vemos os outros como estranhos ou até como ameaças. Essa visão dualista cria conflitos, julgamentos e ressentimentos. Por outro lado, quando dissolvemos a ilusão da separação,
Ou seja, quando percebemos que, em um nível mais profundo, todos os seres compartilham a mesma essência divina, o ódio perde sua base. Se o outro não é realmente outro, mas uma extensão da mesma vida que habita em mim, então odiá-lo seria o mesmo que odiar uma parte de mim mesmo. Esse entendimento profundo transforma o sentimento de hostilidade em compaixão, pois passamos a enxergar os erros e as dificuldades do outro como reflexos das nossas próprias limitações e desafios. O ser crístico não se esforça para amar ou perdoar. Ao invés disso, compreende que ódio e amor são manifestações de estados internos. E, ao dissolver a ilusão da separação, naturalmente converte o ódio em amor. Em termos práticos, isso pode ser experimentado quando substituímos o julgamento pela empatia. Quando alguém nos fere, em vez de reagirmos com raiva, podemos buscar compreender as dores e os medos que levaram essa pessoa a agir assim. Isso não significa aceitar injustiças passivamente, mas sim responder a elas a partir de um lugar de entendimento e não de rancor. O amor, nesse sentido, não é apenas um sentimento, mas uma forma de percepção que vê além das aparências e reconhece a unidade essencial de tudo. Esse processo ocorre não por obediência a um mandamento, mas por uma mudança no nível de percepção, onde todas as experiências e seres são reconhecidos como expressões de uma mesma realidade divina. Assim, enquanto a obediência a um mandamento pode ser um primeiro passo no caminho, a verdadeira transformação acontece quando o ensinamento se torna um reflexo espontâneo do ser desperto. A chave está na consciência. A obediência pode ser um início, mas a verdadeira liberdade espiritual surge quando o amor se torna a essência do ser, não por obrigação, mas por reconhecimento da unidade fundamental de tudo que existe. O Sermão da Montanha, com suas bem-aventuranças e ensinamentos, não é um código moral para ser analisado, mas um convite para ser vivido. Jesus, após seus 40 dias de silêncio, nos mostrou que a verdadeira preparação é interior e que a felicidade não está no que o mundo oferece, mas no que a alma descobre. Ser crístico é caminhar nessa direção, esvaziar-se do ego, plenificar-se do divino e viver em harmonia com a essência de todos os seres.